Olá, estamos aí, eu e meu amigo Jeder, para fazer uma reportagem sobre o morango. Espero que possa ser útil para ti aí. Bueno, eu tenho aqui um cultivo de morango orgânico, já há alguns anos que a gente pratica isso. E eu costumo fazer ele consorciado. Então pode ver que tem tomate, tem as cebolinhas no meio. Cebola, alha, toda essa família das liliáceas, elas têm uma função de evitar que dá fusária, um fungo de solo no morango, né? Então eu faço esse cultivo consorciado. O tomate entra nessa época agora para fazer um pouco de sombra pro morango, né? O morango aqui, essas variedades que eu tenho aqui, ele solta, que nem eu te falei ontem, ele solta esses barbantes, esses estolões, e disso aqui que eu faço muda. Então ele vai soltando inúmeras mudas, né? Então essa muda aqui eu posso pegar um copinho plástico com substrato aqui, ele enraiza, depois mais tarde eu corto. Então esse morango aqui, ele foi plantado em abril, final de março, início de abril. Ele produziu até agora, pode ver que tem ainda alguns frutos ainda, né? Então agora, quando começa a aumentar a temperatura e os dias ficam mais longos, que eu te falei ontem, ele começa a emitir muda. Então, por isso até atrasei um pouco o vídeo, eu queria mostrar um pé que já tinha soltado essas mudas. Então eu faço muda desses filhotes aqui para essa variedade aqui. O importante, eu acho assim, eu vi no vídeo teu lá dos morangos lá, assim, o solo bastante descoberto. Acho que se tu tens uma situação de temperatura bem alta lá, é importante que tenha sempre cobertura de solo, que a planta sofre mais com a temperatura do solo do que o próprio raio do sol. Então, assim, para a agricultura orgânica, a gente tem assim, o primeiro mandamento seria a cobertura total sempre do solo. Então eu faço, além de cobrir com palhadas, eu uso também a questão dessas plantas para fazer sombreamento dentro da... Bueno, eu sei que tua situação não é essa com produção de muda. Eu tenho uma outra variedade aqui do lado, nós vamos lá, que possa de repente ser útil para ti. Aqui subindo aqui. Essa é uma outra variedade, pode ver que ela forma mais toceira. Então assim, agora ela ainda tem alguns frutos, mas os frutos já vão ficando menor, cada vez menor. Ela produz até final do ano, janeiro, e os frutos cada vez menor, ela vai formando toceira. Quando é ali por fevereiro, março, essa toceira fica enorme, né? Planta enorme. Eu já multipliquei muda dessa forma também, né? Dessa variedade as mudas não são melhor, mas para ti, de repente seja isso. O que dá para fazer é pegar essa planta, essa toça, arrancar ela com toda a raiz possível, com todas as raízes, e é o que tu pode fazer. A sugestão, eu já fiz muda assim, tu desmancha isso, mantém toda essa cabeleira de raiz, faz uma limpeza, e aí você vê, tu desmancha ela. Tem as mudas, são mudas novas, isso aqui são mudas novas, aí você despreza a muda velha, que é essas mudas novas aqui que você aproveita. Pode ver que é uma muda bonita. Então, dessas aqui, a melhor, dessas todas aqui, a melhor muda ainda foi essa aqui. Então por isso eu digo, quando a toceira fica mais madura, mais velha, essas mudas aqui vão encorpando, vão criando mais raízes, e aí você consegue ter mudas boas dessa toça. Eu acho que aquelas toceiras que te mostrou no vídeo, saem mudas boas desse tipo assim. A lida nesse caso aqui, fazer uma limpeza. Tu tira essas folhinhas mais velhas, mais secas, mantém toda a raiz. E importante cortar, na hora do plantio, cortar as folhas assim, porque a raiz, tem pouca raiz, ainda não está puxando umidade suficiente e a folha fica desidratando. E aí perde reserva e aí ela fica difícil o pegamento. Então a sugestão é fazer mudas assim, né? Corta elas, tira um excesso de folha velha em volta assim. E aí na hora de plantar, um detalhe importante, Eduardo, é não afogar a muda. Você planta ela da mesma profundidade que ela estava, porque muitas vezes se planta a muda muito funda, que acaba afogando esse aqui, aí é difícil pegar. Então a muda ela tem que ser plantada
numa profundidade adequada, assim. Não afogar esse miolinho, esse centro aqui dele. Então isso é importante. Talvez te ajuda a fazer um sombreamento, um galho de um arbusto, você cravar uns galhos do vado para fazer um pouco de sombra para essa planta para os primeiros dias. Bastante água, muita água nos primeiros dias, e ela vai pegar, é um potencial. É uma forma, de repente, de você multiplicar essas mudas que você tem lá, naquele que já não produzem estolões, né? Então acho que pode ser útil dessa forma, né? Limpando a muda e plantando na profundidade certa. A adubação que eu uso aqui é compostagem, então eu uso assim restos de culturas. Eu não gosto muito de comprar insumos de fora, eu faço praticamente todos os nossos adubos são feitos aqui na propriedade. Então só o esterco, que no caso eu tenho poucos animais, vem de fora, mas todo o resto de cultura, sobra das hortaliças, sobra da colheita, palhadas que eu trituro. No caso aí, se você tem condições de catar folha de mato, por exemplo, faz pilhas. O composto é feito em pilhas, folha de mato, terra de mato, esterco dos animais, a urina dos animais, que é importante nesse processo de compostagem. Se você colocar cinzas de queima de lenha, é importante. Se você tiver acesso a pó de rocha, se tiver algum britador, alguma coisa, uma quebra de uma pedreira, alguma coisa que tu consiga pó de rocha, sabe que é rico em minerais. São tudo coisas assim que acrescentam e melhoram, enriquecem essa compostagem. Mas assim, ó, uma dica assim, que tu tá num clima lá é quase equatorial, né? Os climas tropicais, equatoriais, a gente precisa reduzir a atividade biológica, diferente do clima europeu, do clima temperado, que eles precisam ter solos limpos para aquecer essa terra depois de uma pós-neve. Então eles precisam aquecer esse solo. E nossa situação, minha e a sua, nós precisamos proteger o solo para não esquentar muito esse chão, porque a atividade biológica é muito intensa. Então, se você olhar o exemplo da floresta, tem sempre palhada no chão, as árvores vão derrubando, vão caindo folhas, sempre tem cobertura, vai decompondo, e esse é o processo. A floresta amazônica, por exemplo, é uma floresta rica, uma das mais ricas florestas do mundo, num solo dos mais pobres do planeta também. Qual é o segredo? Ciclagem. Acho que é uma das coisas assim que você de repente pode ser útil aí, que não tem custo, não precisa de insumos de fora. Juntar a folha de mato, deixar a terra sempre coberta, os canteiros, um pouquinho de esterco em cima disso, ou composto em cima disso, melhora o processo bastante. Eu acho que isso seria acho que um início interessante, porque o solo pegando direto na terra, como eu vi no cultivo de morango que tu tinha lá, ele realmente fica mais difícil. Faça um experimento, eu sei que às vezes os agricultores têm resistência, né? Eles querem manter a terra mais no limpo, mas faça pequenos testes, experimentos, com bastante palhado em volta dos pés de morango, bastante folha, para ver o resultado. Eles precisam de repente ver para ver como é o resultado, e aí vão começando a aderir isso aos pouquinhos. Eu sei que aqui também tem resistência que os agricultores querem ter a terra sempre limpa, né? Mas esse processo de cultivo consorciado, de sombreamentos, de culturas, eu não sei se tu tens milho aí, mas o milho é uma cultura interessante na horta, ela faz sombra, ela atrai alguns insetos, inimigos naturais, então a gente faz essa brincadeira. Eu faz 25 anos que eu estou trabalhando com agricultura orgânica, é prazeroso, estou aprendendo cada dia, e a gente precisa experimentar, ensaiar e fazer. Quando os agricultores pegarem o gosto por isso, é bacana, porque não é um custo extremamente baixo, é a criatividade, e basicamente isso, investir no solo, né, que o solo seja sempre coberto com matéria orgânica ali, e acontece a ciclagem dos minerais que tem no solo, e eles são ciclados pelos próprios micro-organismos que se desenvolvem nessa palhada em decomposição. Bueno, espero ter sido útil, vamos conversando, qualquer coisa me mostra um pouco mais da situação lá da agricultura, de solo, de repente a fertilidade, como que é. Se eu puder contribuir, estamos aí. Um abraço, cara.